Olá, irmãos, bom dia. Estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Essa é uma devocional que fazemos todos os domingos às 9 horas, como abertura da nossa escola bíblica dominical. Nós temos sempre dois momentos: um momento devocional às 9 horas, que dura no máximo meia hora, e depois uma aula de escola dominical para aqueles que quiserem assistir a nossa aula. Eu sou o Reverendo Hélio e quero te convidar a participar conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Dê um like, inscreva-se no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. Nós estamos querendo alcançar 1.000 inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, eu quero convidá-lo a se inscrever, é claro, caso você goste do conteúdo que está sendo apresentado aqui. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no texto do livro do Salmo 16. Salmo 16. Eu vou ler o salmo todo, como tem sido o meu costume, mas vou ministrar ou meditar somente no versículo 16. Salmo. Muito bem. Salmo 16 é um salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, por quem ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O verso de número 10 é o que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos orar. Pai, eu quero adorar o teu nome nessa manhã, junto com os irmãos que já estão presentes nessa sala ao vivo, agradecendo, Senhor Deus, a sua disposição de separar tempo, às vezes sozinho, às vezes com a sua família, para neste momento meditar na palavra do Senhor, como é costume da igreja fazer todos os domingos pela manhã às 9 horas. Rogamos que o Senhor venha trazer a bênção que o Senhor separou para cada um dos irmãos que dispuseram-se a estar antenados e conectados neste momento, não somente comigo através do vídeo, mas principalmente com o Senhor através da consagração, através da sua dedicação pessoal. Permita, Senhor Deus, que a meditação na palavra seja refrigério para a nossa alma, alimento para a nossa fé e fortalecimento da nossa comunhão contigo. É a oração que eu quero fazer em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós temos meditado já há algum tempo no Salmo 16. Estamos quase acabando. Essa é a nossa penúltima devocional sobre esse Deus que é o nosso refúgio. Ele é o meu Senhor, diz o verso 2, portanto eu devo obedecê-lo. Ele é a minha herança, diz o verso 5, portanto eu devo aguardá-lo com esperança. Ele é o arrimo da minha sorte, portanto eu devo confiar no sustento que ele providencia
para mim, para nós. Ele é o meu conselheiro, diz o verso de número 7. Portanto, eu devo abrir meu coração, antenar a minha mente para escutar a sua palavra e o seu aconselhamento. Ele é o meu companheiro, diz o verso 8. Portanto, eu devo oferecer-lhe a minha intimidade, uma vez que a sua companhia ela é permanente, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por causa disso, eu vivo em paz, em equilíbrio, porque ele traz alegria para minha alma e repouso para o meu corpo. E a segunda consequência, e que também é o ponto alto do Salmo 16, é que por Deus ser o meu companheiro, ele também é e se torna o meu salvador, o meu redentor, pois não deixará a minha alma na morte, e ele não deixará a minha alma na morte, porque ele não permitirá que o seu santo veja corrupção. Então, olhemos aí o Salmo, o versículo de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lembre-se que o Salmo 16 ele tem duas características que jamais você pode esquecer quando lê-lo. Primeiro é que o Salmo é um cântico. Os salmos são cânticos, cânticos que o povo de Deus canta para a adoração do seu nome. E segundo, que estes cânticos são orações. A oração é a forma de nós nos conectarmos com Deus, de nós conversarmos com Deus, de falarmos a Ele, depositando, derramando, colocando diante dele nossas necessidades, mas principalmente a nossa adoração ao seu nome. E uma terceira questão que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade são três, é que os salmos, além de ser cânticos e além de ser orações, são poesias. A poesia é aquela capacidade do homem colocar para fora a sua inspiração. No caso dos Salmos, a inspiração é divina, é fruto da ação do Espírito Santo na vida do seu compositor. Mas, sendo poesia, existem características da sua estrutura, e no caso da poesia hebraica, a principal característica é o chamado paralelismo. As frases são ditas em paralelo, uma ao lado da outra, geralmente repetindo o significado, a segunda frase repetindo o significado da primeira ou da anterior. E aqui nós temos uma peculiaridade no paralelismo do versículo 10, porque ao fazer o paralelismo da primeira frase com a segunda, ele usa um termo diferenciado. Por exemplo, a expressão amor, na morte e corrupção, elas estão em paralelo, e o seu paralelo ele é de sinônimo. Morte e corrupção são sinônimos aqui no texto. Mas a palavra minha, a expressão minha alma e o teu santo também estão em paralelo, mas a característica do paralelo não é o sinônimo. São afirmações diferentes. Ele está falando da minha alma não ficar na morte e nem o santo de Deus ficar na morte. Eu não ficarei na morte, o santo de Deus não ficará na morte. Mas aqui ele não faz como ele fez, por exemplo, no versículo 9, onde ele fala de alma e coração, alma e corpo, mostrando características da mesma pessoa da nossa humanidade. Aqui ele faz quase um contraste entre a minha alma e o santo de Deus, no qual ele quer mostrar que a nossa alma não permanecerá na morte, porque o santo de Deus não permanecerá na morte. Então, duas questões importantes são levantadas aqui no versículo 10 para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. A primeira delas é que ele diz que a nossa alma não ficará na morte e nem o santo de Deus verá a corrupção, que é outra forma de falar da morte. Ele não terá o seu corpo decomposto pela morte, como o nosso corpo é decomposto pela morte quando é colocado na sepultura. Então o Salmo levanta para nós a seguinte pergunta: de que morte que ele está tratando aqui? O que é morte?
Morte aqui no Salmo tem dois sentidos muito claros. Primeiro é o sentido de sepultura. A palavra traduzida por morte é a palavra Sheol no hebraico, que quer dizer simplesmente sepulcro, sepultura, o local onde o seu corpo é colocado depois que você desfalece. E a palavra sepultura ou a palavra morte no hebraico, ela tem um sentido de esquecimento, de perder-se para o tempo, de não ter continuidade para a posteridade. Morrer é cair no esquecimento. Morrer é perder a linha da vida e a continuidade da vida. Então, a sepultura, ela, na linguagem do rei Ezequias, Isaías, capítulo 38, verso 18, a sepultura ela tem três características na nossa relação com Deus que são importantes. Primeiro, a sepultura não pode louvar a Deus. Quem está morto não canta, não ora, não louva a Deus. Segundo, a sepultura não pode glorificar a Deus. Quando você está morto, você não pode adorar, você não pode servir, você não pode se relacionar com Deus, você não pode reconhecer a sua majestade. Porque a morte é esquecimento, a morte é perdição, é perder-se na concretude da história. E Ezequias fala uma terceira questão quando ele é curado da sua enfermidade, em Isaías 38. Ele diz que a morte não louva, a morte não glorifica, e ele diz que a morte não tem esperança. A morte não tem esperança. Quem está morto não tem esperança. Mas como é isso? Exatamente porque morte, além de ser sepultura, esquecimento, morte também é separação de Deus. A morte, ela é você não poder ter o privilégio de morar, de estar com Deus e na presença de Deus. Você se lembra quando Adão comeu do fruto, Deus havia dito, olha, no dia em que comeres do fruto, morrerás. Então Adão comeu do fruto, mas ele não morreu, ele continuou vivo, Eva continuou viva. No entanto, o que aconteceu depois, quando Deus veio conversar com Adão e Eva, é o que a Bíblia chama de morte. Deus expulsou Adão e Eva do seu jardim, da sua presença. Morte na Bíblia, então, não significa simplesmente o esquecimento, o estar em um túmulo, na sepultura. Morte significa você perder o privilégio de estar na presença de Deus, de conviver com Deus, de ter comunhão, de comungar, de participar e de partilhar com Deus a sua história, a sua vida, a sua existência. Morrer é estar separado de Deus. Morrer é não ter o direito e nem a permissão de entrar na presença de Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, para render a Ele o seu louvor, a sua oração e a sua poesia acima de tudo. A queda no pecado e a entrada do pecado na nossa história causou separação entre nós e Deus. Por quê? Primeiro, porque o pecado gera morte. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem, perderam e não podem alcançar a glória de Deus. E Romanos 6, 23. O salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. O salário, o pagamento, o resultado, a consequência do pecado é a morte não somente como o seu encontro com a sepultura, mas a morte principalmente como a sua separação eterna da presença de Deus. Isaías capítulo 58, Isaías diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Ele não deixará a minha alma na morte. Deus não deixará a minha alma na sepultura. Deus não deixará a minha alma separada dele na perdição, no esquecimento. Por quê?
porque o santo de Deus não verá corrupção. Então, qual é a pergunta que nós precisamos responder aqui no verso 10? Quem é este santo que não verá corrupção? Será que ele está falando de Davi? Não, ele coloca o santo aqui como alguém diferente da minha alma. É outro. É por isso que na sua tradução, se você reparar bem aí, a palavra santo está com letra maiúscula. Olha só, aqui na minha tradução, maiúsculo. A maioria das traduções colocam a palavra santo aqui com maiúsculo. Por quê? Porque o tradutor ele está sendo conduzido pelo Novo Testamento, Atos capítulo 13, versículo 35. Pedro, num dos seus discursos, diz que o santo do Salmo 16, que não verá corrupção, que o seu corpo não se decomporá na morte, é Jesus Cristo. Então, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, fica entendido e fica cumprido aquilo que o Salmo 16, versículo 10 está dizendo: que o santo que não verá corrupção e que garantirá que o meu corpo e a minha alma não permaneça na sepultura é Jesus Cristo na sua ressurreição. Essa é a razão porque nós dizemos que o Salmo 16 é um salmo messiânico, porque ele está falando da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A minha alma, a sua alma, a nossa alma não ficará na morte e nem ficará e permanecerá separada de Deus por causa do pecado, porque o santo de Deus não verá corrupção. Ele não permanecerá na morte. Então Paulo, quando fala do seu grande capítulo sobre a ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que nós não permaneceremos mortos, seremos modificados, seremos transformados, seremos arrebatados e viveremos na presença de Deus porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós continuamos mortos dos nossos pecados. Mas se Jesus Cristo ressuscitou, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo da herança da vida eterna. Se morte é separação, e o santo de Deus não verá essa separação e a corrupção que vem dela, que é a decomposição do corpo e o esquecimento da alma, a perdição eterna do homem, o que eu devo fazer? Ora, o salmista está se alegrando em Deus e pedindo que Deus seja o seu guarda, o seu protetor, o seu cuidador e o seu refúgio, porque Deus é a sua salvação. Ele é o seu redentor. Se Deus é o meu redentor, ele é o meu salvador, então eu devo entregar-lhe a minha vida. Como que eu entrego a minha vida para Deus? Primeiro, a Bíblia diz que você deve se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se e creia no Evangelho. É a pregação do Senhor Jesus em Mateus, em Lucas, em Marcos. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e viva para Deus. Arrependimento significa entristecer-se pelos nossos pecados e tomar a decisão de abandoná-los, de não praticá-los mais. Abandonar a mentira, abandonar a falsidade, abandonar a hipocrisia, abandonar a, a gritaria, a ira, a facção, a feitiçaria, a idolatria, seja de uma estátua de gesso ou de bronze ou de ouro, seja de um instrumento chamado moeda, dinheiro, seja de uma aparência de formosura por causa do corpo, da saúde, seja pelo desejo e a conquista do sucesso, entregar todas essas coisas na mão de Deus para que ele dirija, para que ele cuide e arrepender que essas coisas tenham sido as principais na minha vida até aqui. Segundo,
Entregar a vida nas mãos de Deus por meio de Jesus Cristo significa depositar a sua confiança em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37. Confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Receba Deus e aceite Deus como Ele é, na sua soberania, no seu senhorio, no seu decreto, nos seus atributos imutáveis e eternos, aqueles que são só dele e aqueles que Ele compartilha conosco: amor, alegria, bondade, misericórdia, fidelidade, e confie nele. Terceiro, receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Um santo não pode garantir a sua redenção. Maria não é a sua corredentora e nem comediadora entre Deus e os homens. Nenhuma religião que nós construamos no nosso coração, o futebol, o sucesso, as novelas, os artistas de cinema, os jogos de videogame, nenhum deles podem nos salvar. O único que pode nos salvar, porque o único que não viu corrupção, não permaneceu na morte, é Jesus Cristo. Então, a exortação, o recado e o convite da palavra de Deus é: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Por que diz o verso 10 de Romanos 10? Porque com o coração se crê para a justiça que salva e perdoa os pecados é a justiça de Cristo, e ela foi praticada diante dos olhos do mundo quando ele se entregou por nós e em nosso lugar na cruz. Mas o versículo continua: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, confesse que você entregou a sua vida nas mãos de Jesus publicamente. Deixe as pessoas saberem disso. É isso que significa ser cristão. E por que isso acontece? Porque Deus não deixou o seu santo ver corrupção. Porque Jesus não viu corrupção, ele pode nos socorrer, ele pode nos salvar eternamente, nos dando o direito de não só voltarmos à presença de Deus, mas também de chamar Deus de nosso Pai. A todos quantos o receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E para terminar, só lembrando aos irmãos que Deus é o nosso refúgio. E a principal razão porque Deus é o nosso refúgio é porque Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso salvador. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem limpa todas as impurezas, injustiças e iniquidades pecaminosas, maliciosas, malignas do nosso coração, da nossa alma. Por que Deus é o meu refúgio? Porque Ele é o meu redentor. Ele é aquele que salva, perdoa todos e cada um dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé na sua presença. Se há alguém que está assistindo esse vídeo ou assistirá logo mais e ainda não conheceu e entregou sua vida a Jesus, que o teu Espírito o visite, que o teu Espírito a visite nessa hora e mova o seu coração à fé, perdoando os seus pecados, produzindo na sua alma arrependimento deles e lhe dando nova vida, nova esperança, nova expectativa e a segurança de que o perdão dos pecados dados por ti
por meio de Jesus Cristo, e a doação do Espírito Santo para habitar na sua alma e santificá-lo para a glória do Senhor, seja aquilo que neste momento ele receberá, ela receberá da sua parte. Que o Senhor cumpra nas nossas vidas as tuas promessas, porque o Senhor é fiel e nós descansamos na tua fidelidade. Apesar de sermos tão falhos, o Senhor é tão justo e tão bondoso que nos tem recebido na presença do Senhor por meio de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Para você que é membro da Igreja de Vila Nova, não esqueça de olhar no seu WhatsApp, tem um comunicado importante do Conselho para a Igreja. Devido ao aumento significativo dos casos de Covid-19 em Goiânia, o Conselho IPVN resolveu suspender os cultos presenciais do templo a partir do dia 28, que é hoje, 28 de junho de 2020, no mês de julho, mantendo somente as transmissões dos cultos online a partir do templo. Nós solicitamos a compreensão dos irmãos e a intensificação das orações em favor uns dos outros, conforme nos ensina a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo já o pico da pandemia em Goiânia, os casos têm aumentado significativamente. Isso nos diz que devemos nos resguardar com muito mais critério neste momento e cuidar dos outros, especialmente dos outros. Usar máscaras, limpar as mãos com álcool gel, lavar as mãos com água e sabão quando chega em casa. São medidas para nos proteger e proteger os outros com os quais nós convivemos. Muitas pessoas têm sido infectadas e estão vindo na internet dizer que não sabe como porque tomaram todos os cuidados. E é verdade, nós tomamos muitos cuidados, mas a questão de você ser contaminado é uma questão muito fortuita, entre aspas, diante dos olhos das pessoas. Mas nós que somos cristãos sabemos que Deus é aquele que conduz toda a história da humanidade e que Ele é aquele que nos guarda e nos protege. E se for da tua vontade que nós sejamos infectados e adoeçamos, a nossa convicção é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Ele nos acompanhará em todo o processo da dor, do incômodo, da enfermidade e nos dará vitória e cuidará de nós neste momento. Se não for esse o projeto dele, se for o projeto dele nos chamar à sua presença, nem assim também nós devemos ficar abatidos, porque para nós cristãos, viver é lucro, mas o morrer é a nossa esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador. E para nós independe da hora, se é com 10 anos, se é com 15 anos, se é com 30 anos, se é com 90 anos. O mais importante para nós é que em Jesus Cristo nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus e que, portanto, quando Ele nos chamar à sua presença, nos chamará à sua presença para que nós possamos usufruir na eternidade de todas essas promessas que temos proclamado no Evangelho, de que Deus perdoou os nossos pecados e nos recebe como Pai para sermos seus filhos por toda a eternidade por meio de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida e a sua presença, a sua companhia alegra o nosso coração e dá paz para o nosso corpo. Não se entregue à ansiedade, não se entregue ao medo e às excentricidades que o medo traz para o nosso comportamento, mas se entregue ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe. Daqui a pouco eu retorno para a nossa aula de escola dominical,
Hoje eu vou falar sobre o governo e a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus te abençoe, fique em paz e tenha um domingo repleto da presença de Deus. Amém.